Sejam muito bem-vindos ao Fé em Letras. É isso aí. É hora de mergulharmos em um livro que, apesar de conhecido, muitas vezes é deixado de lado. Salmos. Sim. Imagine só. Se Salmos fosse descoberto hoje, um manuscrito antigo, Nossa, desenterrado em alguma escavação, seria uma febre mundial. é verdade. A beleza da poesia, a força dos temas, a intensidade das emoções. Sem dúvida. Salmos se compara aos grandes clássicos da literatura, sem dúvida. Com certeza. E o mais interessante é que, apesar de já estar disponível há séculos, talvez não tenhamos parado para realmente absorver a riqueza de Salmos. Pois é. E que riqueza, hein? Salmos nos convida a repensar nossa visão de mundo, nossa percepção do tempo, do espaço e até da matéria. Ele nos coloca diante da grandiosidade de Deus e da nossa própria fragilidade humana. Sim. Mas também celebra a beleza da criação e a promessa de um futuro glorioso. Exatamente. É como receber um novo par de lentes para enxergar a realidade com mais profundidade, mais conexão com o divino. Exatamente. E essa visão de mundo que Salmos apresenta é crucial para a vida cristã. Negligenciar Salmos é como tentar colher frutos de uma árvore sem cuidar das raízes. É essencial para compreendermos a história da nossa fé, para nos conectarmos com essa corrente milenar de adoração e louvor. E é nesse coro que queremos te convidar a entrar. Isso. Ao longo deste mergulho, vamos desvendar a visão de mundo de Salmos e sua relevância para a vida cristã. Mas antes de começarmos, Sim. não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este episódio com seus amigos. É isso aí. E deixe nos comentários sugestões de livros para os próximos mergulhos. Sua participação é fundamental para o canal crescer. Com certeza. Agora, voltando a Salmos, você concorda que ele vai muito além de belos poemas? Sim. Sim. É um chamado à ação, um convite para integrarmos sua mensagem em nossa vida diária. Sem dúvida. E esse chamado se manifesta em diversos níveis, desde a leitura individual até a vivência comunitária da fé, sem esquecer da dimensão profética. E por falar em profecia, Salmos aponta para Jesus, o Messias, Sim. como o cumprimento da história. É incrível como os Salmos prefiguram a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Me impressiona como o livro inteiro parece convergir para a figura de Jesus. Sim. Jesus é como um fio condutor que percorre todo o livro de Salmos, a chave para desvendarmos seus mistérios. Através dele, podemos compreender a história de Israel e a nossa própria história de maneira mais profunda, identificando os paralelos e aprendendo com as experiências do povo de Deus. É como se Salmos nos guiassem em um labirinto, e Jesus fosse a luz que nos conduz pelo caminho certo. Essa luz nos permite enxergar a beleza e a complexidade da nossa fé, nos impulsiona a viver uma vida de adoração autêntica e a encontrar sentido em meio aos desafios da vida. E a beleza de Salmos é que ele acolhe todas as nossas emoções. A alegria, a tristeza, a gratidão, o medo, a raiva. Ele nos ensina a levar tudo isso para Deus, a sermos honestos com Ele em nossa adoração, sem fingimentos ou máscaras. E essa honestidade é libertadora. Nos permite reconhecer nossa fragilidade e nossa necessidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os Salmos nos convidam a celebrar a grandeza de Deus, sua fidelidade e seu amor incondicional. Sem dúvida. É nesse ponto que começamos a entender a visão de mundo proposta por Salmos. Uma visão que nos tira do centro Sim! e coloca Deus como o Senhor da história, o Criador de todas as coisas. Exatamente. Salmos nos mostra que o tempo, o espaço e a matéria estão interligados e permeados pela presença de Deus. Isso contrasta com a visão epicurista que coloca o homem como centro do universo e prioriza a busca pelo prazer imediato. Salmos, por outro lado, nos convida a buscar algo maior, a viver em sintonia com a vontade de Deus e encontrar a verdadeira felicidade na comunhão com Ele. É como se Salmos nos dissesse: ei, você não está sozinho nesse universo. Existe um Deus que te ama, que cuida de você, que tem um plano para a sua vida. É um convite a nos conectarmos com algo muito maior do que nós mesmos, a encontrarmos nosso lugar no plano divino. Com certeza. E essa conexão se manifesta na forma como entendemos o tempo em Salmos. Certo. Não é um tempo linear, como costumamos pensar, mas cíclico. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam, se iluminam mutuamente. Vemos isso, por exemplo, nos Salmos que celebram o êxodo da libertação do Israel do Egito. É como se o êxodo fosse o modelo da ação de Deus na história, um sinal da sua fidelidade e do seu poder para libertar o seu povo da opressão. É um evento que ecoa através dos séculos, inspirando esperança e confiança em Deus. E essa libertação aponta para o futuro, para a promessa de um novo êxodo, de uma restauração completa. E essa promessa se encora na figura do rei davídico, do Messias, que trará justiça e paz ao mundo. É incrível como a esperança messiânica permeia todo o livro de Salmos.
Vemos isso nos Salmos reais, que celebram a figura do rei, mas também apontam para um rei ideal, um rei que transcende os limites do tempo e do espaço. Exatamente. E esse rei ideal se revela em Jesus Cristo, o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento e inaugura o reino de Deus. E essa inauguração do reino, como vemos em Salmos, não é um evento pontual, mas um processo. É uma tensão entre o já e o ainda não, entre a vitória de Cristo na cruz e a sua volta gloriosa. É como se vivêssemos em um tempo intermediário entre a promessa e o cumprimento final. E Salmos nos ensina a viver nessa tensão, a celebrar as vitórias já conquistadas por Cristo, mas também a ansiar pela sua volta e pela consumação do reino de Deus. E essa tensão se reflete nos salmos que expressam a angústia do exílio, a saudade de Sião, a esperança na restauração de Jerusalém. É como se a experiência do exílio fosse uma metáfora para a nossa própria condição, como peregrinos em busca da pátria celestial. Exatamente. Ainda não chegamos lá, mas caminhamos com esperança, sustentados pela promessa de Deus. E essa promessa se manifesta em diferentes dimensões. Na promessa de um rei justo, na promessa de um novo céu e uma nova terra, na promessa da ressurreição. E essa promessa da ressurreição impacta profundamente a nossa forma de ver o mundo, o tempo, a própria matéria. Sem dúvida. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nossa esperança não é vã. A morte não tem a última palavra. E essa certeza nos impulsiona a viver o presente com mais intensidade e a usar nosso tempo para a glória de Deus. E essa perspectiva se reflete nos Salmos, que celebram a vida, a criação, a bondade de Deus manifesta em cada detalhe do mundo. É verdade. Salmos nos ensina a enxergar a beleza do mundo com olhos novos, a reconhecer a mão de Deus em tudo que nos cerca. E essa contemplação, essa gratidão nos enchem de alegria, esperança e força para enfrentar os desafios da vida. E essa força e esperança encontramos nos Salmos, que nos ensinam a confiar em Deus, a entregar nossos medos e ansiedades a Ele. E essa entrega, essa confiança, nos liberta para viver o presente com mais intensidade, amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como a nós mesmos. Exatamente. E Salmos nos convida a um relacionamento íntimo com Deus, a uma vida de oração constante, a uma busca incessante pela sua presença. Essa busca, porém, não se limita ao âmbito individual. Ela se estende à comunidade, ao povo de Deus que se reúne para louvar, orar e celebrar a sua fidelidade. E essa vivência comunitária da fé é fundamental para a nossa caminhada cristã, né? Nos fortalece, nos anima e nos ajuda a perseverar na fé. Salmo celebra a alegria da comunhão, a beleza da unidade e a força da fraternidade. Com certeza. Salmos nos ensina que não estamos sozinhos nessa jornada. Fazemos parte de um corpo, de uma família, de um povo que caminha junto em direção à promessa de Deus. E essa promessa, como vimos, se manifesta em diferentes dimensões. A promessa de um rei justo, a promessa de um novo céu e uma nova terra, a promessa da ressurreição. Essa esperança escatológica, essa certeza de que Deus cumprirá suas promessas, nos dá força, coragem e inspiração para viver o presente com mais intensidade, amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a essência da mensagem de Salmos. Concordo. É um convite a uma vida de adoração autêntica, de transformação integral e de esperança inabalável. E o que te chama atenção nessa visão de mundo proposta por Salmos? O que me fascina, como Salmos, nos tira da nossa zona de conforto e nos desafia a enxergar a realidade com outros olhos. Essa mudança de perspectiva se estende a diferentes áreas da vida, né? A nossa relação com o tempo, com o espaço, com a matéria, com a comunidade, com nós mesmos. É uma verdadeira revolução interior. Com certeza. É uma transformação que, embora desafiadora, nos liberta e nos conduz a uma vida mais plena, mais significativa e mais conectada com a vontade de Deus. Essa conexão, essa intimidade com Deus nos equipa para enfrentar os desafios da vida e celebrar suas bênçãos. Mas lembre-se, Salmos também expressa a raiva, a indignação e o clamor por justiça diante do sofrimento e da opressão. É verdade. Salmos nos ensina que podemos ser honestos com Deus em todas as circunstâncias, inclusive na dor e na revolta. Ele nos convida a levar a Ele todas as nossas emoções, sem reservas. E essa honestidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus, pois nos permite reconhecer nossa fragilidade e nossa dependência dele. Mas, ao mesmo tempo, o Salmos nos convida a celebrar a grandeza de Deus, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. E essa celebração, como já vimos, envolve todo o nosso ser. Corpo e alma, razão e emoção, ação e contemplação. Salmos nos convida a uma experiência de fé integral, a uma vida que reflita a glória de Deus em todas as suas dimensões. Que tal nos aprofundarmos um pouco mais na relação entre Salmos e o templo? Ótima ideia! O templo, como vimos, ocupa um lugar central na visão de mundo de Salmos. Ele é o microcosmo da criação, um lugar onde a glória de Deus se manifesta de forma especial. É como se o templo fosse um portal para a dimensão divina, um lugar onde podemos experimentar a glória de Deus de forma mais intensa. E os salmos que celebram o templo nos convidam a contemplar essa glória, a experimentar a presença de Deus de forma mais profunda. Exatamente. E essa experiência não se limita ao espaço físico do templo. Ela se estende à nossa própria vida, ao nosso coração, que se torna morada do Espírito Santo. Um exemplo disso está em Salmos 24,
que descreve as condições para entrar no templo. É verdade. O Salmo pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ou seja, a entrada no templo exige uma transformação interior, uma purificação do coração. E essa purificação só é possível pela graça de Deus, pela obra redentora de Cristo. E essa obra redentora impacta profundamente a nossa relação com Deus, com o mundo e com nós mesmos. Cristo nos purifica, nos liberta da escravidão do pecado e nos capacita a viver uma vida santa agradável a Deus. E essa vida santa, como vemos em Salmos, envolve adoração, obediência, serviço ao próximo e proclamação do Evangelho. E essa vida, como vimos, culmina na esperança da ressurreição, na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a glória de Deus se manifestará em sua plenitude. Essa promessa nos enche de alegria, de esperança e força para enfrentar os desafios da vida. Com certeza. E essa força e esperança encontramos nos Salmos, que nos ensinam a confiar em Deus, a entregar nossos medos e ansiedades a Ele. E essa entrega, essa confiança, nos liberta para viver o presente com mais intensidade, amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a essência da mensagem de Salmos. Mas me diga, o que mais te chama a atenção nessa visão de mundo proposta por Salmos? O que me fascina é como os Salmos integra a experiência humana em todas as suas dimensões. As alegrias e as tristezas, as vitórias e as derrotas, as dúvidas e as certezas. É verdade. Salmos nos ensina que não precisamos ter vergonha de ser humanos, de sentir dor, de chorar, de questionar. E essa liberdade, essa autenticidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus, pois nos permite reconhecer nossa fragilidade e nossa dependência dele. Mas, ao mesmo tempo, Salmos nos convida a celebrar a grandeza de Deus, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. E essa celebração, como já vimos, envolve todo o nosso ser. Corpo e alma, razão e emoção, ação e contemplação. Salmos convida a uma experiência de fé integral, a uma vida que reflita a glória de Deus em todas as suas dimensões. Mas não podemos esquecer que Salmos também nos desafia a repensar a nossa relação com o mundo material. Exatamente. Em Salmos, a matéria não é vista como algo negativo a ser desprezado, mas como algo criado por Deus. Algo que reflete sua glória e aguarda sua redenção. E essa perspectiva impacta profundamente a nossa forma de viver, de cuidar da criação e de usar os recursos do mundo com responsabilidade. Com certeza. Vemos isso nos Salmos, que celebram a beleza da natureza, a grandeza do universo e a sabedoria de Deus manifesta em cada detalhe da criação. E essa celebração nos convida a ter um olhar mais atento para o mundo ao nosso redor, a reconhecer a presença de Deus em cada coisa e agradecer por cada dom que Ele nos concede. E essa gratidão nos impulsiona a cuidar da criação com mais responsabilidade, a usar os recursos do mundo com sabedoria e a viver de forma sustentável. Ou seja, Salmos nos desafia a integrar a fé e a vida prática, a viver de forma coerente com aquilo que acreditamos. E essa coerência se manifesta em diferentes áreas da vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de consumir e na nossa participação na sociedade. E essa participação, como vimos, envolve a busca pela justiça, a defesa dos oprimidos e a luta contra a corrupção e a violência. Ou seja, Salmos nos convida a sermos agentes de transformação no mundo, a levarmos a luz do Evangelho para todos os cantos da terra. Mas o que mais te chama a atenção nessa visão de mundo, proposta por Salmos? O que me fascina é como Salmos nos coloca frente a frente com as grandes questões da vida, o sentido da existência, a origem do sofrimento e a esperança de um futuro glorioso. E a beleza disso é que Salmos não nos dá respostas prontas, mas nos convida a uma busca, a uma jornada de fé, a um diálogo constante com Deus. E essa jornada é permeada pelas emoções mais profundas do ser humano. A alegria, a tristeza, a gratidão, o medo, a raiva. E Salmos nos ensina a levar todas essas emoções para Deus, a sermos honestos com Ele em todas as circunstâncias da vida. Essa honestidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus, pois nos permite reconhecer nossa fragilidade e nossa dependência dele. Mas, ao mesmo tempo, Salmos nos convida a celebrar a grandeza de Deus, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. E essa celebração, como vimos, envolve todo o nosso ser, corpo e alma, razão e emoção, ação e contemplação. Salmos nos convida a uma experiência de fé integral, a uma vida que reflita a glória de Deus em todas as suas dimensões. Mas me diga, o que mais te chama a atenção nessa visão de mundo proposta por Salmos? O que me fascina é a forma como Salmos integra a experiência humana em todas as suas dimensões, sem tentar amenizar as dificuldades ou oferecer soluções fáceis. Ele nos mostra que a vida é complexa, cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas, mas que em meio a tudo isso podemos encontrar Deus e experimentar a sua graça. É verdade. E essa é a beleza de Salmos. Ele não nos dá respostas prontas, mas nos convida a uma busca, uma jornada de fé, a um diálogo constante com Deus. E essa jornada, como vimos, é permeada pelas emoções mais profundas do ser humano.
a alegria, a tristeza, a gratidão, o medo, a raiva. E Salmos nos ensina a levar todas essas emoções para Deus, a sermos honestos com Ele em todas as circunstâncias da vida. E essa honestidade, essa autenticidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus, pois nos permite reconhecer nossa fragilidade, nossa dependência dele. Mas, ao mesmo tempo, Salmos nos convida a celebrar a grandeza de Deus, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. E essa celebração, como vimos, envolve todo o nosso ser, corpo e alma, razão e emoção, ação, contemplação. É como se Salmos nos dissesse: a vida é uma dança, com seus ritmos e melodias, seus momentos de alegria e de tristeza. Aprenda a dançar com Deus, entregando a Ele seus passos, seus medos e suas esperanças. E te conduzirá com amor e sabedoria. Que bela imagem! E essa dança com Deus nos leva a uma vida mais plena, mais significativa, mais conectada com sua vontade. Mas não podemos nos esquecer de que Salmos também nos desafia a repensar a nossa relação com o mundo material. Com certeza. Salmos nos mostra que a matéria não é algo negativo a ser desprezado, mas sim algo criado por Deus, algo que reflete sua glória e aguarda sua redenção. E essa perspectiva impacta profundamente a nossa forma de viver, de cuidar da criação, de usar os recursos do mundo com responsabilidade. Vemos isso nos Salmos, que celebram a beleza da natureza, a grandeza do universo e a sabedoria de Deus manifesta em cada detalhe da criação. Essa celebração nos convida a ter um olhar mais atento para o mundo ao nosso redor, a reconhecer a presença de Deus em cada coisa, a agradecer por cada dom que Ele nos concede. E essa gratidão nos impulsiona a cuidar da criação com mais responsabilidade, a usar os recursos do mundo com sabedoria e a viver de forma sustentável. Ou seja, Salmos nos desafia a integrar a fé e a vida prática, a viver de forma coerente com aquilo que acreditamos. E essa coerência se manifesta em diferentes áreas da vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de consumir e na nossa participação na sociedade. Exatamente. E essa participação envolve a busca pela justiça, da defesa dos oprimidos e a luta contra a corrupção e a violência. Salmos nos convida a sermos agentes de transformação no mundo, a levarmos a luz do Evangelho para todos os cantos da terra. É como se Salmos nos dissesse: você não foi criado apenas para desfrutar da beleza da criação e do amor de Deus. Você foi chamado para ser um canal dessa graça, para levar esperança e cura ao mundo, para lutar por justiça e compaixão. Que lindo! E é justamente essa mensagem que me fascina em Salmos. Ele nos coloca frente a frente com as grandes questões da vida, o sentido da existência, a origem do sofrimento e a esperança de um futuro glorioso. E a beleza disso é que Salmos não nos dá respostas prontas, mas nos convida a uma busca, a uma jornada de fé, a um diálogo constante com Deus. E essa jornada é permeada pelas emoções mais profundas do ser humano. A alegria, a tristeza, a gratidão, o medo, a raiva. Salmos nos ensina a levar todas essas emoções para Deus, a sermos honestos com Ele em todas as circunstâncias da vida. Essa honestidade, essa autenticidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus, pois nos permite reconhecer nossa fragilidade e nossa dependência dele. Mas, ao mesmo tempo, Salmos nos convida a celebrar a grandeza de Deus, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. E essa celebração, como vimos, envolve todo o nosso ser, corpo e alma, razão e emoção, ação e contemplação. É como se Salmos nos ensinasse a viver em um constante estado de admiração e gratidão, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe da vida, celebrando sua bondade e seus feitos poderosos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos impulsiona a sair da inércia, a agir com coragem e compaixão, a buscar justiça e restauração para o mundo. Concordo plenamente. É como se Salmos nos despertasse para a beleza e a complexidade da vida, nos convidando a mergulhar de cabeça na aventura da fé, confiando que Deus nos guiará em cada passo. E que aventura incrível é essa, hein? Uma jornada repleta de desafios, mas também de descobertas e alegrias. Com certeza. E a beleza de Salmos é que ele nos acompanha em cada etapa dessa jornada, nos consolando nos momentos de tristeza, nos inspirando nos momentos de dúvida e nos impulsionando a viver com propósito e paixão. E o mais incrível é que, mesmo tendo sido escrito há tantos séculos, Salmos continua a ressoar com tanta força nos dias de hoje. Seus temas são atemporais e universais, tocando o coração de pessoas de todas as culturas e gerações. É como se Salmos fosse uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, um tesouro a ser descoberto e redescoberto a cada leitura. E é nesse espírito de descoberta que queremos te convidar a continuar conosco nesse mergulho profundo em Salmos. No próximo episódio exploraremos um aspecto fascinante dessa visão de mundo, a relação com o tempo. Você vai se surpreender com a forma como os Salmos desafia nossa noção linear de tempo e nos convida a experimentar o passado, o presente e o futuro de uma maneira completamente nova. Então prepare-se para mais uma dose de insights e reflexões. Até a próxima. E aí, prontos para continuar nossa imersão em Salmos. No episódio anterior, exploramos a visão de mundo que esse livro nos apresenta, com suas nuances sobre Deus, o mundo e nós mesmos. Isso. Agora, vamos mergulhar em um aspecto fascinante dessa visão. A relação com o tempo, preparado para desafiar sua noção de passado, presente e futuro. Com certeza. Sempre me intriguei com a forma como os Salmos abordam o tempo.
Parece que ele se move em espiral, com camadas e sobreposições, em vez de uma linha reta do ponto A ao ponto B. Exatamente. Em Salmos, o tempo não é linear como costumamos pensar. Ele é cíclico, com o passado, presente e o futuro interligados e se iluminando mutuamente. Um exemplo disso são os Salmos que celebram o Êxodo, a libertação de Israel do Egito. É verdade. A experiência do Êxodo se torna um modelo para a ação de Deus na história, um sinal de sua fidelidade e poder para libertar seu povo da opressão. Sim. Mas não fica preso ao passado. É como se o Êxodo ecoasse através dos séculos, inspirando esperança e confiança em Deus. E essa libertação aponta para o futuro, para a promessa de um novo êxodo, de uma restauração completa, culminando na figura do rei davídico, o Messias que trará justiça e paz ao mundo. Falando em rei davídico, a esperança messiânica realmente permeia todo o livro de Salmos, né? É impressionante como os salmos reais celebram a figura do rei terreno, E sim, mas também apontam para um rei ideal que transcende as limitações do tempo e do espaço. sim. E esse rei ideal, como sabemos, se revela em Jesus Cristo, o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento e inaugura o reino de Deus. Mas, e aqui tá a beleza da coisa, essa inauguração do reino não é um evento único e acabado. É um processo contínuo, uma tensão entre o já e o ainda não. Que interessante. É como se estivéssemos em um ponto intermediário entre a vitória de Cristo na cruz, que inaugurou o reino, e a sua volta gloriosa que o completará. E Salmos nos ensina a viver nessa tensão, celebrando as vitórias já conquistadas por Cristo, mas também ansiando por sua volta e pela consumação do reino. Exatamente. É como uma dança entre a realidade presente do reino e a expectativa do seu pleno desabrochar. E essa tensão se reflete nos Salmos, que expressam a angústia do exílio, a saudade de Sião, a esperança na restauração de Jerusalém. Entendi? É como se a experiência do exílio fosse uma metáfora para a nossa própria condição. Somos peregrinos em busca da pátria celestial, Sim. vivendo em um mundo que ainda não está completamente restaurado, Uhum. mas com a certeza de que Deus está no controle e nos conduz para a sua morada eterna. Perfeito. Ainda não chegamos lá, mas caminhamos com esperança, sustentados pela promessa de Deus. Sim. E essa promessa se manifesta em diferentes dimensões. Na promessa de um rei justo, na promessa de um novo céu e uma nova terra, e principalmente na promessa da ressurreição. E a promessa da ressurreição realmente impacta a forma como vemos o mundo, o tempo e a própria matéria. Afinal, se a morte não tem a última palavra, se a vida triunfa sobre a morte, nossa perspectiva muda completamente. Sem dúvida. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nossa esperança não é em vão. E essa certeza nos impulsiona a viver o presente com mais intensidade, a usar nosso tempo para a glória de Deus, a celebrar a vida e a criação, reconhecendo a bondade de Deus manifesta em cada detalhe do mundo. E é justamente essa perspectiva que encontramos nos Salmos, que celebram a vida, a criação, a beleza do mundo natural. É como se Salmos nos convidasse a redescobrir a beleza da criação com olhos renovados, a reconhecer a mão de Deus em tudo que nos cerca e agradecer por cada dom que Ele nos concede. Exatamente. E essa contemplação, essa gratidão nos enchem de alegria, esperança e força para enfrentar os desafios da vida. É como se a beleza da criação e a promessa da ressurreição nos dessem energia para continuar caminhando, confiando que Deus está conosco em cada passo. E essa força, essa esperança, encontramos nos Salmos que nos ensinam a confiar em Deus, a entregar nossos medos e ansiedades a Ele, a buscar sua presença constante em nossas vidas, tanto individualmente quanto em comunidade. Com certeza. A vivência comunitária da fé é fundamental para a nossa caminhada cristã. Salmos nos mostra a importância de nos reunirmos para louvar, orar e celebrar a fidelidade de Deus juntos. É na comunidade que encontramos apoio, encorajamento e força para perseverar na fé. É como se Salmos nos dissesse: você não está sozinho? Caminhe com seus irmãos, compartilhe suas alegrias e tristezas, celebre a vida em comunidade. A jornada é mais leve quando a percorremos juntos. E que bela jornada é essa, não é? Uma jornada que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, a uma compreensão mais completa de quem somos e do nosso lugar no mundo, a uma vida mais abundante e significativa. Sim. Salmos nos equipa para essa jornada, nos dando as ferramentas e a linguagem para expressarmos nossos sentimentos a Deus. A alegria, a tristeza, a gratidão, o medo, a raiva. Ele nos ensina que podemos ser autênticos diante de Deus, sem máscaras ou fingimentos. E essa autenticidade é libertadora. Nos permite reconhecer nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, mas ao mesmo tempo celebrar sua grandeza, seu poder, sua justiça e sua fidelidade. É nesse equilíbrio entre a fragilidade humana e a grandeza divina que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Que lindo. E, pensando bem, essa tensão entre o já e o ainda não, que você mencionou sobre o reino de Deus, também se manifesta em nossa própria vida, né?
Já experimentamos a graça de Deus, a libertação do pecado e a promessa da vida eterna. Mas ainda guardamos a consumação do reino, a plena manifestação da glória de Deus. Com certeza. É como se carregássemos dentro de nós essa semente do reino, que já está germinando, mas ainda precisa florescer em toda a sua plenitude. E Salmos nos convida a cuidar dessa semente, a nutri-la com a palavra de Deus, com a oração e com a vivência em comunidade, porque ela possa dar frutos abundantes. Mas me diga, qual salmo te inspira especialmente a viver nessa tensão entre o já e o ainda não, a cultivar essa semente do reino em sua vida? Essa é uma pergunta difícil. São tantos os salmos que me socam e me inspiram. Mas confesso que o Salmo 84 tem um lugar especial no meu coração. Ele fala sobre a alegria de estar na casa de Deus e de buscar sua presença constantemente, mesmo em meio às dificuldades da vida. Sim. E o versículo 11 desse salmo é simplesmente maravilhoso. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Que promessa incrível, não é? De fato. É como se Deus nos dissesse: aproxime-se de mim, busque a minha presença, ande em integridade, e eu te darei tudo o que você precisa. Eu te protegerei, te guiarei e te abençoarei abundantemente. Exatamente. Essa promessa nos dá a força e a coragem para enfrentar os desafios da vida, a perseverar na fé e a viver com a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, o sol da graça de Deus sempre brilhará sobre nós. E essa certeza nos impulsiona a viver o presente com mais intensidade, a amar a Deus com todo o nosso ser e a amar o próximo como a nós mesmos. É como se a promessa de Deus nos libertasse do medo, da insegurança e do egoísmo, nos abrindo para uma vida mais plena e significativa. Com certeza. E é nesse ponto que a visão de mundo de Salmos se torna realmente transformadora. Não se trata apenas de contemplar a beleza da criação, a grandeza de Deus ou a promessa do futuro. Trata-se de viver de forma coerente com essa visão, de colocar em prática os ensinamentos de Salmos em nosso dia a dia. E essa coerência se manifesta em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação e com nós mesmos. É um chamado a sermos agentes de transformação no mundo, a levarmos a luz do Evangelho para todos os cantos da terra, a lutarmos por justiça e a promovermos a paz. Exatamente. E essa missão não é um fardo, mas um privilégio. É a oportunidade de participarmos da obra de Deus, de sermos instrumentos de cura e restauração em um mundo quebrado e ferido. E Salmos nos dá a inspiração, a coragem e a força para cumprirmos essa missão com alegria e esperança. Me fale, o que te fascina, especialmente nessa visão de mundo proposta por Salmos? Qual aspecto dela te desafia e te inspira mais profundamente? O que me fascina é como Salmos integra a experiência humana em todas as suas dimensões. As alegrias e as tristezas, as vitórias e as derrotas, as dúvidas e certezas. Ele nos ensina que não precisamos ter vergonha de ser humanos, de sentir dor, de chorar, de questionar. Podemos levar tudo isso para Deus com sinceridade e autenticidade, sabendo que Ele nos acolhe com amor e compaixão. E essa liberdade, essa autenticidade é fundamental para um relacionamento genuíno com Deus. É nesse espaço de confiança e vulnerabilidade que podemos experimentar a sua graça de forma mais plena e transformadora. Com certeza. E é justamente essa graça que nos capacita a viver a visão de mundo de Salmos em sua plenitude. A celebrar a vida, a cuidar da criação, a buscar justiça, a amar a Deus e ao próximo e a viver com a esperança inabalável na promessa do seu reino. E que aventura incrível é essa, não é? Uma jornada que nos leva para além de nós mesmos, nos conectando com algo muito maior, nos desafiando a crescer e a nos transformar a cada dia. E Salmos é um mapa que nos guia nessa jornada, nos apontando o caminho, nos inspirando com suas histórias e nos consolando com suas promessas. Ele é o companheiro ideal para essa aventura da fé. E por falar em aventura, no próximo episódio exploraremos a experiência pessoal de N.T. Wright com os Salmos, um renomado estudioso do Novo Testamento, que encontrou nesses poemas antigos uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Prepare-se para se surpreender com os insights e as descobertas que ele compartilha sobre a relevância de Salmos para a vida cristã no século XXI. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo em Salmos. Nesses 2 últimos episódios, exploramos a grandiosa visão de mundo que esse livro nos apresenta. Camadas de tempo, espaço e matéria, tudo redefinido pela presença de Deus. Vimos como os Salmos nos impulsiona a uma transformação pessoal, a viver o reino de Deus aqui e agora e a nutrir a esperança em um futuro glorioso. Exatamente. E para fechar com chave de ouro essa jornada, vamos nos debruçar sobre a experiência de N.T. Wright com os Salmos. Afinal, nada melhor do que ver como esses poemas milenares ainda impactam vidas no século XXI. É verdade. E Wright, um renomado estudioso do Novo Testamento, não se limita a análises acadêmicas. Ele compartilha momentos cruciais da sua vida, moldados pelos Salmos, mostrando como a sabedoria antiga se conecta com as questões contemporâneas. E um dos relatos mais fascinantes é sobre o Salmo 19 e a expiação como uma estrela multicolorida. Wright se debruçava sobre diferentes teorias da expiação, buscando como harmonizá-las. Observando a constelação de Órion, teve um insight.
A expiação é como uma estrela multicolorida, com nuances diversas, mas uma essência única. Que incrível! E como se fosse um sinal divino, ao voltar para seus estudos, o próximo salmo na sua leitura era justamente o 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Me arrepio só de imaginar. É de arrepiar? Essa experiência mostra como os Salmos nos surpreende, com revelações inesperadas, nos conectando com Deus de maneira singular. Você já teve alguma experiência assim, em que um evento cotidiano te conectou com uma verdade espiritual? Várias vezes. É como se Deus estivesse sussurrando em nossos ouvidos, usando a beleza da criação para nos revelar sua sabedoria. E Wright também destaca o Salmo 84, que fala sobre a alegria de estar na casa de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Sim, ele se apegou a esse salmo em um momento de incertezas e decisões importantes. Sei como é. O versículo 11 é realmente poderoso. O Senhor Deus é só escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. É como um abraço divino em tempos de angústia. E essa promessa ecoa a mensagem central de Salmos. A fidelidade de Deus, o seu cuidado constante, a sua provisão para aqueles que o buscam de coração. Por fim, Ryder menciona o Salmo 139, que aborda a onisciência de Deus, o seu conhecimento íntimo de cada um de nós. É um salmo que nos confronta, mostrando que Deus nos conhece por dentro e por fora, sem que nada escape ao seu olhar. Mas essa onisciência, em vez de nos assustar, deve nos consolar. Exatamente. Significa que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis, nos amando incondicionalmente. Isso nos leva a uma entrega total nas mãos de Deus, a uma confiança inabalável em sua bondade e fidelidade. É como se disséssemos: Senhor, Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Entrego-me em Tuas mãos. Confio em Teu amor e em Teus planos para mim. E Wright conclui suas reflexões com um convite à transformação pessoal, nos desafiando a deixar que a mensagem de Salmos penetre em nosso coração, molde nossa mente e guie nossas ações. É um chamado a sermos poemas vivos, a expressarmos a glória de Deus em nossa vida. É como se Salmos nos inspirasse a compor a melodia da nossa vida com as notas da fé, da esperança e do amor, deixando que a sinfonia da graça divina ressoe em nossos corações e alcance o mundo ao nosso redor. Que bela imagem! E é isso que queremos deixar para você, querido ouvinte, ao final do nosso mergulho em Salmos. Que você se inspire na sabedoria desses poemas milenares para viver uma vida mais plena, mais significativa, mais conectada com a vontade de Deus. Que Salmos seja para você um guia, um consolo, um desafio, uma fonte inesgotável de inspiração e esperança. Que ele te impulsione a mergulhar mais fundo na palavra de Deus, a buscar a sua presença em todos os momentos e a viver a aventura da fé com coragem, alegria e paixão. E que possamos, como diz o salmista, cantar ao Senhor um cântico novo, uma canção de gratidão, louvor e amor que ecoe por toda a terra. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por Salmos. Esperamos que você tenha se inspirado, aprendido e se conectado com Deus de maneira nova através desse livro tão rico e profundo. Lembre-se, a aventura não termina aqui. Continue explorando Salmos, lendo, meditando e principalmente vivendo sua mensagem transformadora. E até o próximo mergulho profundo aqui no Fé em Letras.